Vamos então elevar os nossos a Deus, a Jesus, São Francisco de Paula, e vamos começar a nossa reunião. Já passam 2 minutinhos, mas acontece, não é? Então, vamos lá. Vamos pedir ao João que leia uma mensagem de ambientação. Boa noite a todos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. É do livro Vigiai e Orai, de Carlos Abacelli, ditado pelo irmão José. E o título é Agradece. Agradece os acontecimentos inesperados que te induzem a indispensável esforço de superação. Agradece a prova que não se originou da tua invigilância. Agradece os dissabores que te compelem a ser mais indulgente para com as fraquezas alheias. Agradece a saudade que te ensina a sublimação dos próprios sentimentos. Agradece a oportunidade de fazer o bem aos semelhantes na tarefa que não raro te cansa pela rotina. Agradece o espinho na carne que te limita os sonhos impossíveis e te disciplina os desejos. Agradece a crítica que te alerta que os amigos não se animariam a dizer-te. Agradece o terreno acidentado que te impede de correr desenfreadamente. Agradece o terreno acidentado que te impede de correr desenfreadamente. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Olha aí, minha gente, olha que mensagem, não é? Agradece, porque nós pedimos sempre, e recebemos aquilo que a gente pede, e acaba que a gente esquece de agradecer, não é? Então, o que nós precisamos é não esquecer, até vai rimar, né? Não esquecer de agradecer, não é? Porque isso é muito importante. A gente pede, recebe e agradece, não é? É a ordem cronológica. Vamos ler a mensagem da Sheila, que é Luz no Coração. Hoje é dia 29. E diz assim: as sombras que recaem sobre a humanidade no campo moral nada mais são que a ausência do evangelho no coração das criaturas. Daí a necessidade de uma vivência maior dentro dos padrões traçados por Jesus, por parte daqueles que já se encontraram com o Mestre. A esses cabe a tarefa de iluminação do planeta. Conforme o próprio Mestre asseverou, eles serão o sal da terra, conservando a elevação do pensamento e dando o sabor da fraternidade à vida de relação. Se a tarefa parece difícil, é oportuno recordar que sem o espírito de renúncia, desprendimento e disciplina, as dores da humanidade se agravariam ainda mais. As sombras, contudo, hão de ser passageiras, porque o sol do amor de Deus não deixará que a ignorância imponha por muito tempo seus efeitos nefastos aos homens de boa vontade e amantes da paz. Se a brutalidade ainda recrudesce, cabe aos seguidores do Cristo o desenvolvimento da concórdia, por meio do próprio exemplo na prática dos ensinos evangélicos. Se a dor moral ainda persiste, como efeito dos enganos e da rebeldia, o alívio por meio do esclarecimento é o único caminho e o principal recurso a ser mobilizado. Se o homem se ressente de seus atos cheios de sombras, cabe a ele mesmo reerguer-se para a luz de Deus, a fim de construir em sua consciência a cidadela de paz que o mundo deseja. Somente com o desenvolvimento do amor em níveis mais elevados, conseguirá o homem construir a sociedade livre das mazelas que hoje assolam os povos e retardam o progresso. Confiemos, porém, no amor do Pai, oferecendo nossos esforços e nosso campo de atuação
para que a luz que todos desejamos venha a nosso coração. Minha gente, começamos, né, muito bem com a mensagem que o João leu para nós, e agora a mensagem da Sheila, que geralmente é pequenininha, né, no número de palavras, mas é grande no seu conteúdo, mas hoje não, ela é grande em tudo. Ela é grande no número de palavras e enorme, né, no seu conteúdo. Então, vamos refletir, meus irmãos, essas mensagens, elas não chegam por acaso para que nós possamos meditar sobre elas, refletir sobre elas e pautar, isso é que é importante, pautar a nossa vida de acordo com essas mensagens que chegam até nós e que não chegam por acaso. Elas chegam para nos levar à reflexão. E nós sabemos que na nossa doutrina, né, a parte filosófica, nos leva justamente a essa reflexão. E, meus irmãos, vamos orar. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, e vamos orar. Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, Jesus, nosso irmão maior, o nosso mestre, e Francisco de Paula é o nosso mentor que dirige a casa com muito amor. Então, irmãos, como bons cristãos, vamos dar as mãos, congregados na fé. Jesus, traga a tua luz. Jesus, vem nos iluminar. Jesus que nos conduz. Jesus, vem nos abençoar. Então, meus irmãos, nesse instante, vibremos paz, vibremos amor, vibremos união. Graças a Deus. Então, agora chegou o momento da leitura do nosso Evangelho. E quem é que ficou escalado para ler o Evangelho? Paulo César. Paulo César? Então, tá bom, Paulo César. Abre de forma aleatória, tá bom? Eu entendi ele dizer que não estava com o Evangelho. Eu também entendi isso também. Acho que ele não estava com o evangelho, não. Não está? Não Então está, tá não, bom. Então tá bom. Você pode ler esqueci o nome dele. Edson, pode ler? Você tem o Evangelho aí? Não? Oh, meu Deus. Felipe, tem? Tem. Então lê, tá? Então lê. Abre de forma aleatória. Os óculos. Ok, vamos lá então. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Abrimos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, abrimos no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, instruções dos Espíritos, a cólera. O orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar ao contrário de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis, quase sempre por base, o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos, as próprias impaciências
que causam as contrariedades, frequentemente pueris, prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade, diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico ataca a tudo, a natureza bruta, os objetos inanimados que quebra porque não lhe obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si, ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve produzir sobre os outros. Quando não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altera sua saúde, compromete-lhe a vida, veria que é a sua primeira vítima. Mas uma outra consideração deveria, sobretudo, detê-lo: o pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não terá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama? E que desgosto mortal, se num acesso desatinado, cometesse um ato de que tivesse que se censurar por toda a vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve bastar para motivar esforços por dominá-la. O espírita, por outro lado, é solicitado por um outro motivo. Ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pois é, meus irmãos, o Evangelho sempre nós abrimos, né? A gente fala, abre ao acaso. Não, a gente abre de uma forma aleatória, não é? E sempre cai aquilo que nós precisamos ouvir, não é? Sempre cai aquela mensagem sobre a qual nós precisamos refletir bastante. E é isso aí. Vamos lá. Então, agora nós vamos escutar o nosso amigo Adilson, que vai falar conosco, né? Ele mesmo vai dizer qual é o tema, que eu já passei até para todos verem, não é? Então, vamos lá, Adilson. Somos todos ouvidos. Meus queridos irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Antes de entrar no assunto, eu vou dizer para vocês que eu vou pedir à direção da casa para instituir a Bolsa Médium, porque a gente está encontrando dificuldades em arrumar médium para fazer palestra. Então, se instituir uma Bolsa Médium, não tem a Bolsa aí combustível, Bolsa Família, a gente cria uma Bolsa Médium. E o médium, durante o ano, faz as suas palestras, quando chegar em dezembro, ele ganha uma bolsa cheia de bônus hora. Então, você já está feito, você não precisa mais de bolsa, porque você fala para caramba. Mas isso está me cheirando a coisa para você. Não. Olha só, Adilson, as coisas acontecem como tem que acontecer, não é? Nós estamos realmente com dificuldade, mas acontece. De repente, a pessoa que vai fazer o estudo, acontece algum imprevisto, e aí sobra quem? Clélia, Adilson, não é? Fica assim, naquele jogo. E eu hoje disse para você fazer o favor de fazer, não foi? Não, eu gosto de fazer. Então... Pois então por que está reclamando, cara? Não, eu estou dando um incentivo para os colegas. Tá bom. Olha só, então vamos parar de conversar, tá bom? Vamos fechar a bolsa e vamos abrir a boca. Bom, hoje nós vamos conversar sobre o conhecimento dos princípios das coisas. Então, temos 3 perguntinhas que nós vamos juntá-las e respondê-las com uma só resposta. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Se nós observarmos a nossa evolução moral e espiritual do tempo
desde o início da formação do espírito, da ocupação do planeta Terra por nós mesmos. E nós não começamos agora, nós começamos já há bastante tempo. Então, o que ocorreu durante todo esse tempo? Nós fomos orientados pelo Mestre amado Jesus, fomos, aos poucos, de acordo com a nossa capacidade de entendimento, recebendo informações através de outros irmãos mais esclarecidos que reencarnaram conosco e nos trouxeram várias informações a respeito de ciência, da moral, da religiosidade, e aos poucos nós fomos caminhando e chegando ao patamar que hoje nós estamos, que, segundo os próprios espíritos, é um patamar científico muito bem apurado, mas ainda deficitário na parte moral. A outra pergunta que nós temos aqui é dado ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa do testemunho dos sentidos? Se nós espíritas, se pegarmos os livros de André Luiz e lermos com devido cuidado, nós vamos perceber ali grandes informações morais e principalmente científicas a respeito da vida na Terra, na vida no plano espiritual. Então, Deus é um Pai amoroso e bom, porque à medida que nós conseguimos entender as informações, ele vai determinando, através desses amigos espirituais, que o conhecimento chegue até nós. Então, o nosso esforço é necessário. Vocês querem verem a coisa, como que a sutileza das informações espirituais chegam a nós? Existe um cientista conhecido pelo nome de Kekulé. Ele era químico e andava investigando o benzeno. Então, uma noite, ele sonhou com 6 cobrinhas, uma mordendo o rabinho da outra e girando em círculo. Ele acordou de noite, ele tinha o hábito de anotar os sonhos, né? E anotou. Quando foi o dia seguinte, tomou o seu café, aí foi olhar o livrinho lá. Aí ele viu 6 cobrinhas, uma mordendo o rabinho da outra. Ele foi para o laboratório, observou, meu Deus do céu, eu sonhei com a solução estrutural, a fórmula estrutural do benzeno, que é um dos componentes muito usado hoje na indústria do mundo inteiro. Então, aos poucos, de acordo com a época, as coisas vêm de acordo com o nosso esforço, o esforço dele, o esforço de pesquisa, o entusiasmo que ele tinha nessas pesquisas químicas é que o favoreceu. Posteriormente, outros também chegaram à mesma conclusão, isso ficou comprovado através de experiências com tecnologia mais avançada posteriormente, que era realmente assim. Então, depois o amigo Kardec entra aqui, no espírito e matéria. Aí, a 21 e a 22, ele pergunta, a matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em dado momento? Essa aí até uma criança sabe responder. Aí eu pergunto, quem nasceu primeiro? A cadeira ou o carpinteiro? A cadeira só existe porque o carpinteiro já estava aqui, idealizou uma cadeira, pegou as ferramentas adequadas e fez a cadeira. Então, quem construiu tudo foi Deus. Deus, os espíritos dizem, é o criador de tudo, é o dono de tudo. Eu, quando era garoto, ia visitar minha avó, lá no meio do matinho, né? No interior de Minas Gerais, e era uma casa, um casarão bem grande. Ela tinha uma sala, um cômodo, que ela chamava, era a verdadeira igreja. Tinha quadro de tudo quanto é santo. E tinha no alto, no final da parede, um quadro muito bonito de um velhinho de barba branca, cabelos brancos, né, sentado num trono com a bengalazinha do lado. E, vovó, quem é que é esse senhor? Ah, esse é Deus, meu filho. Ah, é Deus. Eu ficava olhando ali, idealizando. Caramba, Deus deve ser muito rico, porque ele manda nessa gente toda que está aqui. Era um monte de quadro, né? Deve ser uma fazenda bem grande, tem muita maçã, muita pera, muita uva, né? Deve ser muito bom. Agora,
Posteriormente, quando eu comecei a estudar espiritismo, eu me lembrei desse detalhe e veio aquela intuição que o amiguinho chegou e falou: meu filho, você quer conhecer a casa de Deus? Chega ali na janela que eu vou te mostrar. Aí eu cheguei e falei: olha para o céu, veja quanta maçã, quanta pera, quanta uva tem penduradinha no céu. Essa é a casa de Deus. É Ele que cria tudo, tudo que você conhece, tudo que você vê aqui e em outras áreas que você ainda não alcança a enxergar. Então, nós ficamos olhando e o que é a matéria? Então, ele vem com outra perguntinha. Define-se geralmente, eu falei da maçã e da pera, porque quando eu era criança, a gente lá no interior de Minas só comia maçã e pera quando estava doente. Define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Do vosso ponto de vista, sim. Porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Tem, na comunidade científica, nós temos uma tabela de elementos químicos que existem na Terra. Vai do hidrogênio até o urânio. Mas, segundo os espíritos, no plano espiritual, tem elementos muito aquém, ou seja, antes do hidrogênio, e tem muitos elementos além do urânio. Então, a gente fica olhando como que é construída a matéria. A ciência tem progredido muito, e hoje a gente já sabe que a matéria é luz coagulada, segundo as informações dos espíritos. Essas informações já vêm de muito antes das descobertas, e hoje eles pesquisam. Não existe fluido universal. Sim, mas tem uma matéria escura e tem uma energia escura. Não seria isso o fluido universal? A ciência já comprovou, através de pesquisas. O que falta é igual ao ectoplasma. O que tem no ectoplasma? Falta tecnologia para fazer análise e ver. Não é? Mas sabe-se que existe. Eles têm percepção de que existe. Então, a matéria em si é toda criada de acordo com as atrações magnéticas de cada componente químico, um combinando com o outro e chegando a um objetivo. Se nós pegamos hidrogênio e oxigênio, em determinadas condições de clima, de temperatura, aparece a água. E a própria água, se nós aquecermos, vira vapor. Se botarmos no gelo, na geladeira, vira gelo. Então, a mesma matéria, dependendo do estado dela, ela tem várias informações possíveis. E agora ele passa para o espírito. O que é o espírito? Aí os amigos espirituais dizem: o princípio inteligente do universo. E como a natureza íntima do espírito, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, porque não é ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, 2 pontos. Coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Aqui ele dá uma respostinha espetacular. Se não existe nada, o espírito é alguma coisa. O Hernani Guimarães Andrade, ele tinha uma teoria de que o espírito é composto de átomos, mas é um átomo muito mais puro, muito mais sutil do que o átomo que nós conhecemos hoje. Então, como que nós vamos entender uma coisa que nós não temos palavra para explicá-la? Para definir. Né? Não tem a definição. E o que é pior, o nosso entendimento das coisas é feito através de comparação. Nós temos no nosso cérebro umas áreas lá que arquiva os sons, as palavras, as imagens. Quando eu vejo uma coisa nova, eu faço uma comparação com o que está
está nesses arquivos. Se eu olhei e vi, o olho, através do nervo óptico, vai até o tálamo e vai distribuir. Da visão, ele manda lá para a área de arquivo da visão. Se eu nunca vi nada igual, eu não tenho como, não sei o que é aquilo. Por quê? Eu não tenho um arquivo. O meu esclarecimento é de acordo com os arquivos que eu tenho. Se alguém me fala alguma palavra que eu desconheço, eu vou ter de pesquisar, porque não tem aquela palavra no meu arquivo. E o som, você escuta um som, é o som de quê? Você fica jogando, porque você nunca ouviu aquele som. Então, o nosso entendimento das coisas é muito mais por comparação, para podermos entender. Quando o Espírito nos diz que não tem como nos dizer o que é o Espírito, já se complica. Porque vocês vejam o seguinte, na pergunta 88, eu fugi daqui, vou passar para outra, vou lá na frente. Os Espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. O Espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Aí eu te pergunto, o que é um clarão? É um jato de luz. Então, nós deduzimos que o Espírito emite luz. Porque logo a seguir ele faz uma pergunta, qual é a cor da luz? E ele diz, vai do escuro ao brilho do rubi, de acordo com o quê? Com a evolução do Espírito. Às vezes a pessoa, já vi gente dizer assim, se eu for um espírito puro, não tenho mais perispírito, então, consequentemente, eu não tenho uma aparência física. Como que alguém vai reconhecer que eu sou eu? E como eu vou reconhecer que aquele outro, que também é um espírito puro, era o meu avô? A pessoa esquece que nós somos uma individualidade. Mesmo espírito puro, nós continuamos sendo uma individualidade. Nós temos as nossas características que são capazes de nos identificar. Vocês vejam só a dificuldade que eu estou tendo para achar uma palavra para explicar aqui como que eu vou identificar um espírito que já foi meu conhecido, um espírito puro do outro lado. Difícil, porque eu não tenho como comparar. Eu nunca vi um espírito puro. O Divaldo contou uma vez, aqui numa palestra, ele foi fazer umas palestras na Itália, e um espírito havia recomendado a ele para visitar a igreja de Santo Antônio, para ele ver a estrutura da igreja. E ele foi. Ele estava lá, de repente a Joana de Anjos apareceu e começou a explicar para ele o que representava cada coisa. E aí ele olhou ao altar, e de repente daquele altar saiu uma luz muito intensa que ele não conseguia olhar direito. E a luz foi se aproximando, diminuiu um pouquinho para ele conseguir visualizar. E a Joana disse, é o nosso amigo Antônio, Santo Antônio, né? Aí ele explicou para o Divaldo que ia dar uma mensagem através do Divaldo. E o Divaldo abriu a pastinha dele, pegou um bloco, pegou a caneta, bom, ele vai escrever, né? Aí o Antônio mandou ele se concentrar. Ele falou, olha, eu tentei me concentrar de tudo quanto é jeito, eu não consegui chegar num patamar que pudesse permitir a aproximação dele para que eu escrevesse. A Joana é que me socorreu, que ela falou, meu filho, fica quieto, ele vai me dar a mensagem, eu vou passar para você. E foi assim que ele conseguiu escrever a mensagem. Agora, você vê, o Divaldo conhecimento, o pacote evolutivo dele, em relação ao nosso, é gigantesco. Ele não conseguiu se concentrar para pegar a mensagem do Santo Antônio de Pádua. Agora, imagine a evolução desse espírito. Agora, nós ainda estamos engatinhando no caminho. Depois eles perguntam, Kardec pergunta, o espírito é sinônimo de inteligência? E o espírito diz para ele, a inteligência é um atributo essencial do espírito. Ou seja, o espírito
é que desenvolve a sua inteligência através dos conhecimentos, do estudo, das ações, da persistência no caminho do bem, do entendimento das leis de Deus. Mas o Kardec era meio chatinho com essas perguntas, porque mais à frente ele vai e pergunta ao espírito o seguinte: a inteligência vem do fluido vital? Se é um espírito mais assim, sem muita paciência, vai dizer para ele: meu filho, eu já te expliquei lá atrás. Eu te disse que a inteligência é um atributo do espírito. O que é o fluido vital? Aí ele deu a explicação: meu filho, o fluido vital não tem nada a ver com a inteligência. Então, mais à frente ele vem: o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta como as cores o são, da luz e do som e do ar? Essa foi difícil, né? O espírito diz para ele: são distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Muita gente diz assim: caramba, a matéria, então, o espírito vai intelectualizar a matéria vai ficar inteligente. Não, não é nada disso. O espírito vai utilizar da matéria para colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu e para se preparar, utilizando da matéria, ele executar as tarefas que ele se comprometeu no plano espiritual para vir aqui cumprir. Mas aí ele vai mais à frente. Ele vem e pergunta: há, então, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Ele esqueceu do principal, né? E o espírito vai em cima dele e diz: não, sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria, constitui o princípio de tudo que existe a Trindade universal. E vai explicar mais coisas. Mas, ao elemento material se tem de juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo modo, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material. Ele se distingue desta por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido, como a matéria é matéria, e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Aí ele completa essa mesma pergunta: esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Aqui, nessa pergunta, ele fez uma abordagem e que coloca, assim, em dúvida algumas coisinhas. Vamos ver. Ele está dizendo que o espírito, para se ligar à matéria, ele precisa de um determinado elemento. Qual é esse elemento? É o perispírito, que é retirado do fluido universal, que é a que a gente vai se prender ao planeta de onde você está. Fluido cósmico universal. Por quê? É da estrutura do planeta Terra. Se fosse de Marte, seria outras características. Se fosse de Júpiter, outras características. Porque cada planeta tem o seu fluido cósmico universal, que é retirado do fluido universal, transformado por quem? Seguramente por Jesus, para que nós possamos nos utilizar aqui. Então, o que ocorre? Mas, além desse perispírito, ele deixa aqui o esclarecimento, que é fluido elétrico, fluido magnético,
modificações do fluido universal. Porque o perispírito é o que dá a estrutura do conjunto humano. Mas ele não dá vida. Quem dá vida é o fluido vital. O fluido vital penetra em todas as células, através, segundo o André Luiz, no livro Missionários da Luz, o perispírito e o fluido vital estão ligados à corrente sanguínea. E a gente, pela lógica, analisando as coisas, a gente vê o seguinte: se o sangue não for em determinada célula, a célula entra em necrose. Se nós tirarmos, por exemplo, do nosso corpo, de qualquer parte do corpo, tirar uma célulazinha, vamos supor que nós tiramos do cérebro uma célula, colocamos um tubo de ensaio com os elementos nutritivos, ela vai continuar se desenvolvendo automaticamente até um determinado ponto. Depois ela começa a se modificar e volta a ser uma célula ameboide. Mas por que ela voltou a ser uma célula ameboide? Porque ela estava sob o comando de um perispírito, que dizia para ela: você tem de fazer isso, isso, isso e isso. Então, ela estava num conjunto, trabalhando naquele conjunto. No caso, como nós tiramos do cérebro, ela estava trabalhando lá no cérebro. Se nós tirássemos do fígado, do coração, era uma célula especializada naquela área. Porque nós vemos o seguinte: a sabedoria de Deus é tão imensa que nós olhamos lá o embriãozinho, logo no início, nós temos lá duas células e vai desenvolvendo um embrião. Agora, quando chega mais à frente, você descobre que aquelas células originais deram olho, deram neurônios, deram vários órgãos, todos com uma especificidade muito grande. Células que, a princípio, pareciam comuns, se transformaram de repente. Se a gente olha, por exemplo, o nosso olho, é uma coisa maravilhosa. Nós temos vários corpúsculos no olho que fazem os cálculos certinho. Você olha a figura, aquela figura vai certo lá para o tálamo aqui atrás, ele que faz a distribuição, né? Manda ela para a região do córtex, para poder identificar e ver direitinho o que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo. Então, são inúmeras coisas que a gente vê pela bondade de Deus, por todo o esclarecimento que o plano espiritual nos traz. Nós, espíritas, somos realmente abençoados com essas informações. Nós ainda não aprendemos a ler os livros da doutrina. Nós estamos aqui, quando alguém pergunta: você já leu o livro X? Já. Você viu que tem isso assim? Não, não tem isso não. Vai lá. Tem. Uma vez, um amigo meu falou assim: Adilson, você acha que um espírito que está reencarnando pode desistir da reencarnação? Eu falei: depende da época que ele está. Porque no princípio da evolução lá do embrião, ele não está encarnado, ele está vinculado ao corpo. Então, ele pode desistir. Ficou com medo, desiste. É aí que ocorre o quê? O aborto normal. Né? Aí ele falou: que isso? Onde você viu isso? Eu falei: no livro dos Espíritos. No livro dos Espíritos tem isso? Não. Eu falei: tem, vai lá. Mas qual é a pergunta? Falei: meu filho, você vai procurar. Porque eu não memorizo o número de perguntas. O meu sistema de arquivo é diferente do seu. Eu quero entender o assunto. Aí, o meu entendimento eu guardo. Porque se eu quiser saber detalhezinhos, eu vou lá no livro e procuro. Não precisa ficar usando o arquivo para isso. E ele custou muito, mas depois, mesmo, na pergunta tal, assim, assim, o espírito está lá. Então, são coisas que a gente não percebe. Eu uma vez falei aqui que cada planeta tem um Cristo. Vênus, Mercúrio, Terra, Júpiter, Saturno, todos eles têm. Cada um tem um. E, por incrível que pareça, tem um representante mais categorizado do nosso sistema solar, que todos os cristos aqui se reúnem com ele e falam: vamos lá, o relatório, o que está acontecendo, o que precisamos fazer? Mas isso, mas está seguindo as normativas do patrão lá em cima? Tá, mas precisamos fazer determinadas adaptações.
Então, eles se reúnem, então, são espíritos divinos, porque se nós pegarmos lá o livro do Emmanuel, A Caminho da Luz, nós vamos ver que uma comunidade de espíritos divinos se reuniu junto com Jesus e trabalharam a construção do planeta Terra, a organização do planeta Terra. Então, todos se ajudam mutuamente e um passa as informações, os detalhes, é todo um sistema de delegação de competência, mas todos obedecem o chefe, o dono da empresa, que é Deus. O modelo é bem interessante, porque de onde nós tiramos esse modelo? Nós aqui da Terra, não, veio do plano espiritual. Porque se nós olharmos a estrutura da colônia Nosso Lar, a gente vê que tem lá um governador, vários ministros, vários departamentos, tudo distribuído de acordo com o plano de Deus. Porque nada é feito sem a autorização dele. Pois que o espírito em si, alguma coisa não seria mais exato e menos sujeito à confusão, dado aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente. Você veja só, a dificuldade, o Kardec era muito bom nas perguntas, né? Ele era extremamente minucioso. O espírito dava uma resposta, apesar de que os espíritos, quando olhavam para ele, a gente hoje já sabe que quando você elabora as perguntas, você fala alguma coisa, quando você pensa, na sua aura montam aquelas imagens. Então, o espírito olha para você e sabe direitinho o que você está querendo. E eles ficam quietos, deixam a pessoa fazer pergunta. Então, as palavras pouco importam. Compete a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. Porque nós usamos as palavras para descobrir determinadas coisas que nós não sabemos qual será a resposta. A resposta que vier vem num nível que nós não conseguimos entender. É como se você quisesse ensinar uma criança física, quântica, né? E a criança vai entender como? Não vai ter como entender. Vai ter grande dificuldade. E o Espírito só dá aquilo a você que você realmente pedir. Eu cheguei a uma conclusão disso aí, uma vez que eu acompanhei durante muitos anos um médium que trabalhava com falange médica. E eu fui verificar, fui convidado para ver, e sentei lá e acabei sendo chamado lá na sala onde o espírito ficava. Você gosta de medicina, né, meu filho? Senhor, minha mãe não deu para chegar na medicina. Eu fico aqui que você vai me ajudar aqui. Então ele cortava, tirava uma coisa de lá, segura aí. E eu que segurava, me dá um algodão com álcool. Eu dava, tal. Mas eu observei uma coisa. Para você entrar lá para pedir alguma coisa, você preenchia um papelzinho com seu nome e o que você queria. Você tinha de especificar o que você queria. E eu perguntei, o senhor vê tudo, sabe que a pessoa está doente, de que está doente, não sei o quê, porque o senhor exige que ele diga o que quer. Ele falou, porque ele precisa se responsabilizar pelo pedido. Se ele não pedir, eu não atendo. Ele tem de pedir, porque se amanhã der uma coisa errada, foi ele que pediu. Então, tudo que nós pedimos, pedi e obtereis, não é bem assim. Você pede, eles vão analisar se você pode ter ou não. Porque nós não sabemos pedir, porque não entendemos que Jesus veio aqui, não foi para nos dar saúde. Jesus veio aqui para nos ensinar a amar e a perdoar, a respeitar os nossos semelhantes, a agir de maneira adequada com todos aqueles que estão circulando ao nosso redor, porque está escrito lá, amar a Deus sobre todas as coisas, amar com todo o coração, com todo o seu espírito, e amar ao próximo como a si mesmo. Quando está lá escrito amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu espírito, ele está querendo dizer o seguinte, tudo que você tem vem de Deus. As suas propriedades, o seu dinheiro, veio de Deus. Não veio do meu esforço, não. Veio de Deus que te concedeu essa oportunidade de ter o dinheiro. Então, você, quando vai ajudar alguém, você tem de também distribuir o que você recebeu. Você tem de ter tem condições para ajudar,
vai ajudar naquilo que você pode ajudar. E com todo o teu espírito, ou seja, com toda a tua boa vontade, com todo o teu coração. Agora, nós fazemos isso? Claro que não. Nós ainda não conseguimos entender realmente os ensinamentos de Jesus. E vocês vejam o seguinte, pelo menos nós estamos aqui há 2022 anos. Nós pegamos as parábolas de Jesus e ficamos, o que será que ele quis dizer aqui? A dificuldade de entender, porque nós já nos vimos engatinhando, se arrastando, desde os primórdios do conhecimento dos ensinamentos de Jesus, negligenciando os estudos e a aplicação das lições de Jesus. Hoje, nós somos espíritas, não podemos perder a oportunidade. Então, eu agradeço a vocês a paciência, muita paz para todos e que Jesus os abençoe. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Graças a Deus. Então, vamos refletir bastante sobre isso, né? Precisamos, todos nós. Então, vamos lá, vamos continuar. Agora é a sua hora, né, Proença, de fazer a irradiação, é isso? Isso. Então, vamos ficar bem concentrados para que nós possamos ajudar os nossos irmãozinhos, né? Então, vamos lá, Proença. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Que de nossas mentes e corações emane muito amor para chegar a todos aqueles que nesse momento estão tão necessitados. Parentes, amigos, conhecidos e aqueles que nem conhecemos, que não tem ninguém que peça por eles. Nesse momento de tanta dificuldade, que os teus exércitos, Jesus, já estejam nas ruas atendendo a todas as famílias, aos desabrigados, a todos aqueles que realmente estão passando por esse momento de muita necessidade. Te pedimos, pela Terra, pelo universo, que passa por momentos tão conturbados, Pai. Intui seus dirigentes, o povo, para que se acalme, se una. Amai-vos uns aos outros. Foi esse o mandamento. Que seja interiorizado, que as pessoas se entendam. O nosso país, também passando por tanta turbulência, tanta dificuldade. Ah, Ismael, governador desse país. Planeta. Envolve todos esses dirigentes, intui o povo, se acalme, para que possamos chegar a uma solução. A paz. Doutor Bezerra de Menezes, doutor Chapo Prevot, doutor Miguel Couto, doutor Oswaldo Cruz, doutor Dias da Cruz, doutor Ciríaco, doutor H, irmã Sheila, irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá e Mãe Maria. Cobre com teu manto de amor os irmãos enfermos da terra, onde eles estiverem, todos sejam tocados e se recuperem. Irmã Sheila, irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá e Mãe Maria, cobre com teu manto de amor os irmãozinhos em situação de rua, nesse momento com muito mais dificuldade. Tudo falta para eles. Que chegue a eles o essencial. Proteja-os das doenças e da violência. Nessas noites frias, Jesus, aqueça-os. Sacia a fome e a sede de todos. Mentalizando os nossos lares, cômodo a cômodo, sejam retirados todos os miasmas, transformando o nosso lar em lar de paz, de amor, de entendimento e de união. Nossos locais de trabalho também.
E, finalmente, te pedimos, pela nossa casa, a casa de Francisco de Paula, a casa do amor. Intui médiuns, dirigentes, trabalhadores, todos, para que se unam e levem essa casa ao lugar que ela merece, cada vez mais fortalecida. Como o nosso irmão no princípio do estudo falou, a casa de Deus, ali onde vamos realmente buscar tudo o que necessitamos, e que ela esteja cada vez mais fortalecida e com as suas portas abertas para nos receber nos nossos momentos de aflição. Obrigado, Pai. Obrigado pelo muito que o Senhor nos ama. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, que assim seja. Graças a Deus. Então, agora, meus irmãos, quem que nós pedimos para fazer a prece pelos desencarnados? Ficou alguém estipulado? Não chegamos a pedir. Não chegamos a pedir. Rosa podia fazer, Rosa? Podia fazer a prece pelos desencarnados? Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado, Pai querido, Jesus, Mestre amigo, te pedimos por todos que já se encontram na verdadeira vida, pelos nossos entes queridos, pelos amigos, pelos desafetos, por todos que não têm quem peça por eles. Que todos recebam nesta oração a luz, o amparo, o nosso amor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, né? Obrigada. Então, meus irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa reunião de hoje, né? E a Márcia não está aí para ler o boletim, não? Hein, Proença? Faltou a Dilson fazer a prece de encerramento. Não, eu sei, mas eu estou perguntando antes dele fazer. Ela não está, mas qualquer coisa eu falo. Pois é, nós falamos, porque a gente Isso, sabe o que nós falamos. precisa, não é? Isso. Pois é. Então, tá bom. Então, Adilson, por favor, faz a prece de agradecimento e encerramento. Bueno, graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Divino amigo, dizer a ti que estamos gratos pelo teu amor é muito insignificante, tendo em vista a nossa pertinência no mal. Mas temos recebido tanto de ti e nos sentimos envergonhados de chegar e dizer obrigado. Obrigado por tudo, pela paz, pelo amor, pelo carinho que nos tens atendido em todos os momentos de dificuldade. Obrigado pela luz do Espiritismo que veio nos clarear o caminho, nos mostrando a estrada do amor e da paz, a luz da vida e a alegria de viver. Muito obrigado por tudo, Senhor. Esteja sempre conosco, dando-nos as energias necessárias para perseguir o caminho do bem, uma vez que somos frágeis e ainda insubmissos às leis e à ordem. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, temos que agradecer a essa oportunidade, né, Adilson, de trabalho. Às vezes a gente reclama, como hoje, né? Você, mas isso é muito bom, não é? Nós temos que agradecer esse trabalho que a gente faz, que a gente tem a oportunidade de falar, não é? E é isso aí, é muito bom. Obrigada, Senhor. O meu contrato lá em cima é pois é, tem que pagar. A doutrina espírita. Você tem que pagar, pois é, não pode passar assim batido, não, nem eu, nem ninguém que está aqui, ninguém que está aqui. Então, nós juntos, nós chegamos lá, não é? Sim. Que bom, isso é muito bom. Então, nós temos sempre, né, pedidos a fazer. Proença disse que tem uma cabeça privilegiada e que sabe de tudo. Então, fala, Proença. Me deixa descansar, fala lá.
Não, eu só não tenho a cabeça privilegiada. Estou igual a Adilson aqui para trabalhar. Só se ela for grande. Não, mas nós Pois é. pedimos que, por favor, nos auxiliem nas campanhas da casa. E esse momento, que eu acho que todo mundo está passando, o nosso momento está muito complicado. E a nossa casa, principalmente, está passando por um momento muito difícil. E aqueles que puderem colaborar, nós vamos agradecer imensamente, que são as campanhas, tem a parte financeira que nós precisamos manter a casa, com empregado, com luz, com água, e esse momento realmente está sendo muito difícil, a nossa arrecadação não está acompanhando o que nós esperávamos. Então, por favor, aqueles que puderem, com qualquer coisa mesmo. Nós podemos lembrar até daquele óbolo da viúva, né? Que ela foi a que menos deu, mas foi a que deu com mais amor. E é essa contribuição que nós precisamos. Contar com todos vocês é muito importante. Nossos irmãozinhos que estão pelas ruas, nesse momento de frio. Então, que nós possamos suprir todas essas campanhas e nos unirmos mesmo, unirmos de coração para levar essa casa ao lugar que ela merece. E lá para os velhinhos, você não falou. E os Das fraldas. vovozinhos precisam também Pois é. de carinho, Pomada Dessane, que ela sempre pomada fala, que eu já guardei. Pois é. fralda Esparadrapo. geriátrica. E precisa também de mão de obra, quer dizer, gente para trabalhar, Também, não é? contato humano, Voluntários, tudo isso que eles pois é. Então, não vamos esquecer também do lar, não é? Lá de Francisco, não é? E vamos ajudar, porque é isso que a gente precisa fazer. Eu não tenho R$10, eu dou R$1, não é? Dou R$2. Se eu tiver, se eu não tiver também, eu dou trabalho, não é? Um momento, 1 hora, meia hora, que seja, não é? Isso. Dou um pouquinho. Então, qualquer coisa que a gente disponha, não é? É bem-vindo. Então, é bem-vindo. Não precisa, mas eu não tenho. Tem, a gente sempre tem qualquer coisa, não é? Quando não tem o material mesmo, mas a gente tem ainda ânimo, tem saúde, né? Eu sempre falo isso, porque há muita coisa, não estou falando só na congregação, não, mas a gente tem oportunidade mesmo na casa de crianças que estão com câncer, estão afastadas, não é? A pessoa vai lá, lê uma história, elas ficam tão felizes, não é? De chegar, ter uma pessoa que elas dê a mão, ou nem precisa dar a mão, mas elas ficam assim tão felizes porque você está lá, elas estão sendo lembradas e você está lendo uma história, uma coisa assim. E os velhinhos a mesma coisa, eles precisam de aconchego, precisam de carinho, precisam se sentir amparados, não assim, tendo um lugar, mas tendo um lugar que abrigue da chuva, do vento, não sei o quê. Mas nós precisamos de outro tipo de calor, não é? Do calor humano, do acolhimento. Pois é, o calor humano, não, o acolhimento. Então, isso é muito importante para nós, principalmente, né? Que a gente pensa que está dando, mas nós estamos recebendo, não é? Nós estamos recebendo, nós temos aquele bônus hora que vai sendo anotado lá, né? Gente, falamos demais e já passou 1 minuto do nosso tempo. Então, um abraço para todos, tá? Boa noite a todos. Uma semana boa para todos E e um até dia eu vou ter uma cabeça sexta-feira. privilegiada dessa.